Bom, vamos começar a nossa segunda aula de xadrez, onde nós vamos localizar qual é a posição de cada uma das peças no tabuleiro. Vamos começar agora, num primeiro momento, eu vou pegar aqui o lápis, vou mudar as dimensões dele, vou deixar o lápis um pouquinho mais fino, tá? Vou pegar a lente, eu vou aproximar as peças, tudo bem? Vou pegar o lápis, vou diminuir aqui um pouquinho. Vou escolher uma cor, vou pegar aqui um vermelho. Tá? Bom, aqui nós temos as peças brancas posicionadas. Então eu tenho da esquerda para a direita eu tenho uma torre, um cavalo, um bispo, a dama, o rei, outro bispo, outro cavalo e outra torre. Então, nós podemos começar a montar o tabuleiro colocando as torres. Então, as torres ficam nas extremidades do tabuleiro. Então, eu tenho uma torre branca, eu tenho uma outra torre branca. Logo depois que eu coloquei as duas torres, eu posso colocar os cavalos, né? Então, eu posso vir aqui, ó, eu coloco um cavalo branco e coloco outro cavalo branco. Depois de ter colocado, então, eu coloquei as duas torres primeiro, depois eu coloco os dois cavalos, e aí eu posso colocar os bispos. Então, eu posso colocar aqui, ó, um bispo e posso colocar outro bispo. Então, eu coloquei as duas torres, os dois cavalos, os dois bispos e agora eu vou colocar a rainha ou dama. Tá? Hoje em dia se usa mais o nome de dama. Então, tem um detalhe bastante interessante. A dama branca sempre vai na casa branca, tá? E a dama preta, nós vamos ver, ela vai na casa preta. E a última casa que sobrou no tabuleiro, nós vamos colocar o rei. Então, o rei branco vai na casa preta. Então, o que nós temos? As duas torres, os dois cavalos, os dois bispos, depois a dama branca na casa branca e o rei branco na casa preta. Então, eles vão estar na primeira fila, na primeira linha, tá bom? Na segunda linha das peças brancas, nós vamos colocar, vamos pegar uma outra cor aqui, nós vamos colocar os peões. Então, nós vamos colocar os peões na segunda linha. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa para as peças pretas. Então, eu vou colocar quem primeiro? Eu vou colocar as duas torres pretas nas extremidades. Logo depois de ter colocado as duas torres pretas, eu vou colocar os dois cavalos. Então, eu vou colocar os dois cavalos pretos. Tendo colocado os dois cavalos pretos, eu vou colocar os dois bispos pretos. Coloquei os dois bispos. E agora eu vou colocar, aqui eu vou colocar, deixa eu escolher uma outra cor. Eu vou escolher um vermelho. Eu vou colocar a dama preta na casa preta. E eu vou escolher, vou colocar o rei preto na casa branca. Então, na oitava fila, na oitava linha, ficaram quem? As duas torres, os dois cavalos, depois os dois bispos, depois a dama preta na casa preta e o rei preto na casa branca. E logo aqui na frente, na fila 7, nós vamos ter o posicionamento dos peões pretos. Tudo bem? Então, nós temos essa situação
no tabuleiro de xadrez, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Eu tenho torres, cavalos, bispos, dama e rei. Aí nós vamos ter a mesma coisa do lado das pretas. Torres, cavalos, bispos, dama e rei e os peões. Eu vou desfazer tudo isso, porque agora nós vamos dividir o tabuleiro de outra forma. Se nós observarmos tanto a dama preta como a dama branca, elas estão do lado esquerdo do tabuleiro. E o rei preto e o rei branco, eles estão do lado direito do tabuleiro. Então, nós vamos dividir o tabuleiro em duas regiões. Eu vou pegar aqui a cor azul e eu vou fazer um risco aqui, aonde todo esse lado nós vamos chamar de ala do rei. Então, esse lado aqui nós vamos chamar de ala do rei. E do outro lado, eu vou usar a cor vermelha e eu vou chamar de ala da dama. Então, desse outro lado, eu vou chamar de ala da dama. Então, nós vamos dividir o tabuleiro de xadrez em duas partes. Uma parte, e quem é que vai ser? Então, nós temos a dama preta e a dama branca. E do outro lado, nós temos o rei preto e o rei branco. Eles vão dividir 4 colunas para o lado das damas e 4 colunas para o lado dos reis. Então, aqui eu tenho a ala do rei, certo? Aqui eu tenho a ala do rei. E desse lado, eu vou ter o lado da dama, ou ala da dama e a ala do rei. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Vamos começar aqui. Ó. Nós temos o rei. Essa seria a torre do rei, o cavalo do rei, o bispo do rei, peão da torre do rei, peão do cavalo do rei, peão do bispo do rei, peão do rei. E desse lado, peão da torre da dama, peão do cavalo da dama, peão do bispo da dama, peão da dama. E logo aqui embaixo, eu vou ter o quê? Peão da torre do rei, peão do cavalo do rei, peão do bispo do rei, peão do rei. Torre do rei, cavalo do rei, bispo do rei. E desse lado, peão da torre da dama, peão do cavalo da dama, peão do bispo da dama, peão da dama. Torre da dama, cavalo da dama, bispo da dama. Então, ao dividir o tabuleiro em duas alas, a ala do rei e a ala da dama, cada peça passa a ser nomeada de acordo com a sua posição. Então, é peão da torre do rei, peão do cavalo do rei, peão do bispo da dama, peão da torre da dama, peão do cavalo da dama, tá? Então, cada uma das peças, além de ter uma posição, eu posso nomeá-las segundo qual das alas ela está, se é na ala do rei ou na ala da dama. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui nessa aula. A gente continua numa próxima. Tá bom? Então, ficamos por aqui.